Tem várias histórias na Torá que se repetem e recontam o mesmo episódio com mais detalhes ou de um modo totalmente diferente. Às vezes essas histórias vêm uma do lado da outra. O exemplo típico é a história da criação. A história da criação são duas e elas aparecem uma do lado da outra. Uma no capítulo 1 do Gênesis, a outra no capítulo 2. Outras histórias aparecem com alguns capítulos de diferença e outros aparecem muito depois. Isso acontece nessa paraxá. Faz 4 semanas que nós lemos a paraxá Itró, paraxá onde a gente recebe os 10 mandamentos, e se a gente recebe os 10 mandamentos, significa que Moshe desceu do Monte Sinai com esses mandamentos. E o que acontece logo em seguida, na paraxá Itró? Exatamente isso. Nada. Nenhuma palavra sobre bezerro de ouro. Moshe desce, não tem bezerro de ouro nenhum. Ele simplesmente desce e está tudo bem. De repente, 4 semanas depois, chega para paraxá Ki Tissá e vem contar a mesma história de que quando Moshe subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites. Olha, lá na paraxá Itró pareceu que foi tudo numa noite só. O Cécio Benemil fez durar 4 horas. Alguma coisa assim, nada gigantesco. 40 dias e 40 noites, segundo a paraxá Ki Tissá. E não só isso, por que ele ficou tanto tempo lá em cima? O povo começou a se preocupar e, sem entender o porquê do sumiço de Moshe, os hebreus concluíram então que ele não voltaria mais. Talvez ele tivesse fugido, não aguentando tanta reclamação do povo. Talvez ele tivesse sido capturado pelos egípcios. Talvez ele já não tivesse mais vivo. O povo então cerca o irmão de Moshe, Aharon, e convencem Aharon, o sacerdote, a fazer um ídolo, um bezerro de ouro, para servir a eles como divindade. E diante daquele bezerro, e aqui vem a frase talvez mais estranha, o povo declara: esse é o teu Deus, Israel, que te fez subir da terra do Egito. O texto em hebraico permite pelo menos 2 formas de ler. Numa forma, o bezerro de ouro seria uma nova divindade. Não é só que você fez um bezerro de ouro, mas ele em si é uma nova divindade, e o povo está dizendo: esse aqui é o Deus que te tirou do Egito. Já outra leitura é que não, os hebreus não criaram uma nova divindade. Eles sim fizeram uma imagem para aquela divindade que tinha tirado eles do Egito. E aí então, eles estavam cultuando o próprio Deus através de uma imagem. Essa segunda leitura até ameniza um pouco, porque isso significa que eles não abandonaram assim a crença em Deus. Mas, de todo modo, ainda era uma transgressão muito grave, segundo a própria Torá. Afinal, os 10 mandamentos ordenam logo de cara: não tenham outros deuses diante de mim, e não façam imagens, e não se prostrem diante delas. Nossa paraxá, então, nos conta que Deus, lá em cima ainda no Monte Sinai, ao ver que o povo fez o bezerro de ouro, Deus fala dessa forma, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Fala para Moshe: desça agora, porque o seu povo... Parece briga de pai e mãe, né? O seu filho ficou de recuperação. Desça agora, porque o seu povo, que você tirou do Egito... O que aconteceu com aquilo que eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, né? Agora não, agora nessa hora é diferente. Moshe tirou do Egito, eu não tenho nada a ver com isso, diz Deus. O seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Agora me deixe aqui para que o meu furor se acenda contra esse povo e o destrua.
e eu vou fazer de você, Moshe, uma grande nação. Tudo nessa frase é muito estranha. É muito estranho. De repente, é como se o divino tivesse se esquivando da sua responsabilidade e atribuindo a saída do Egito somente a Moshe. E além disso, Deus também tenta propor a Moshe a mesma promessa que tinha feito a Abraham: vou fazer de você uma grande nação. E Moshe cai nessa pegadinha. Eu estou chamando de pegadinha também, não sei se é uma pegadinha. Ele cai nisso? Não. Ele não se deixa levar por essa proposta indecorosa, porque, afinal de contas, se Deus tinha prometido a Abraham fazer dele uma grande nação, e agora esse mesmo Deus estava dizendo: eu vou destruir todo mundo, quem garante? Que garantia tem Moshe de que, se ele fizer uma aliança agora com Deus, que lá no futuro os descendentes de Moshe não vão passar pela mesma coisa? Complicado isso aí. Corajosamente, Moshe enfrenta Deus. Ele relembra a divindade com toda a humildade, que não foi sua ideia tirar eles do Egito. E ele diz a Deus: por que toda essa ira contra o seu povo? Ele inverte o discurso. O povo que você tirou do Egito com grande poder e com mão forte. Em seguida, Moshe mostra outra habilidade fantástica. Moshe é o primeiro assessor de imagem de uma celebridade. Ele ainda fala o seguinte, ele questiona o comportamento divino e fala assim: o que os egípcios vão pensar? Está assim na Torá. O que os egípcios vão dizer disso? Que você tirou o povo de lá para matar eles no deserto? Trouxe até as montanhas para destruí-los da face da terra? Apelou para a vaidade divina. Vaidade. Vaidade divina. E ele então desafia o divino e diz: desiste da sua ira e se arrependa do mal. Ele pede para Deus se arrepender. Desiste, se arrepende do mal que você quer fazer ao seu povo. Humildemente ele recusa aquela proposta e defende o povo de Israel. Lembrando a aliança entre Deus e Abraham, ele apela: lembre-se da aliança de Abraham, de Isaac e de Israel, a quem você jurou dizendo: eu multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Diz a Torá: e então o Eterno se arrependeu do mal que dissera que faria a seu povo. No Midrash, os rabinos se perguntam: por que Moshe inverte de novo e precisa dizer de novo o povo que você tirou do Egito? Deus não sabia aquele que tinha tirado? E eles mesmos explicam. É como se fosse uma provocação. É como se Moshe dissesse: você está lembrado de onde você tirou eles? Do Egito, onde todo mundo lá adora bezerros e outros animais. Qual é a culpa deles? Eles não sabem como cultuar nada. O único padrão que eles têm é justamente a cultura egípcia. É isso que eles estão fazendo. Você tem que lembrar de onde você tirou essas pessoas. Rav Huna, no Midrash, vai completar. Moshe disse mais ou menos assim: mestre do universo, você tinha o mundo todo para colocar os judeus, mas escolheu que eles fossem exilados justamente no Egito, onde bezerros e outros animais são adorados como deuses. Os hebreus apenas aprenderam com eles, e foi por isso que eles fizeram um bezerro. Lembre-se de onde você os tirou. O Midrash é contundente. Deus, Ele mesmo, é responsável pela situação que o povo se encontra tendo feito um bezerro de ouro. E então vem Moshe Rabbeinu e faz o que quando vê o bezerro? Quando finalmente ele desce. Isso todo mundo lembra. O que ele faz? Pergunta quanto custa e vende mais caro? Não. Ele
quebra as tábuas da lei. Alguns filmes retratam isso como se fosse um grande acesso de raiva de Moshe. Ele quebra e joga no chão as tábuas. Na cena, no Cécio B. justamente, ele está morrendo de raiva. Mas, segundo o Midrash, ele quebrou as tábuas para proteger o povo. Naquele momento, o povo ainda não conhecia os mandamentos. Moshe acabou de chegar. Acabou de descer do Sinai. Então eles não sabem que é proibido fazer imagens. Eu quebro, eles não vão ficar sabendo que essa lei existe, então a transgressão deles é menor. Eles não conheciam a lei. Então, Deus poderia aliviar. Então, protegendo o povo, Moshe mostra que ele não deseja a destruição dos seus iguais. Ele não aceita, humildemente ele diz não à proposta divina. Ele é corajoso, além de humilde para recusar a proposta, ele é corajoso e enfrenta, confronta a própria divindade. E ele foi fiel, sem limites, para com o seu povo. E intercedeu por eles junto à divindade. Um dos textos mais belíssimos também se encontra na paraxá dessa semana, que são os 13 atributos divinos que a gente reza durante Yamim Noraim, aparecem também nessa paraxá. Assim como Moshe protegeu o seu povo, impedindo a substituição da divindade por um ídolo de ouro, assim nós também devemos nos proteger, muitas vezes, de uma religiosidade fria que começa a idolatrar uma série de listas de exigências e proibições de podes e não podes, como se isso fosse a própria divindade, como se isso fosse todo o judaísmo, como se essas regras substituíssem o próprio Deus. Nós precisamos cultivar um judaísmo crítico, um judaísmo desafiador, não como é o judaísmo liberal, não é isso que eu vou falar. Como foi o judaísmo de Moshe. O judaísmo crítico e desafiador como foi o de Moshe. Um judaísmo que seja fruto do nosso estudo contínuo, do nosso questionamento constante, porque é isso que vai conduzir a gente a uma religiosidade relevante e significativa, uma fé corajosa, uma fé profunda, uma fé que floresça dia a dia nos nossos corações e nas nossas ações. Shabbat Shalom.